Então, antes de começarmos a falar sobre a unificação alemã, só vamos concluir essa questão de como se deu o processo de unificação da Itália, quais os fatores que estiveram envolvidos nesse processo. Rapidinho nós voltamos a conversar. A unificação italiana. Depois do Congresso de Viena, onde se reuniram as autoridades monárquicas europeias que estavam com medo da disseminação dos ideais revolucionários franceses, deveriam ser devolvidos os territórios e a supremacia daqueles que tinham sofrido com o projeto expansionista napoleônico. O Império Austríaco foi beneficiado com o domínio sobre boa parte do território italiano. Com esses acordos consolidados, a atual região da Itália ficou dividida em 8 estados independentes. Em todas essas regiões foi estabelecido o absolutismo. O único estado que permaneceu mais ou menos liberal foi o Reino da Sardenha, na ocasião composto das atuais regiões de Piemonte e da Sardenha. Mas unificar por quê? Quem estava interessado em unificar? Bem, a alta burguesia desejava a unificação, que garantiria a continuidade do desenvolvimento interno e lhe daria possibilidades de concorrência no mercado exterior, liberando a circulação de mercadorias dentro da península, favorecendo as exportações e impedindo as importações concorrentes. O incremento da produção têxtil do Reino da Sardenha exigia um vasto mercado que somente poderia ser a Itália unificada. Para ela, a unificação da Itália tinha um significado apenas liberal, e o nacionalismo não passou de um instrumento seu. Seus objetivos resumiam-se no movimento chamado Risorgimento, cuja finalidade era reviver o espírito italiano da Renascença e do Império Romano. A média burguesia, aliada ao proletariado urbano, desejava um Estado nacional que adotasse medidas econômicas e sociais de tendências democráticas. Esse grupo preferia que a unificação fosse feita em termos republicanos, ao passo que a alta burguesia queria realizar a unificação da forma mais fácil e rápida possível, em torno do reino mais forte da Itália, o do Piemonte e Sardenha. Outro elemento aglutinador era a língua italiana. Os italianos podiam estar separados pelas fronteiras, com monarcas estrangeiros impostos pela Santa Aliança, mas ninguém podia despojá-los do idioma de Dante, Petrarca e Boccaccio. Por outro lado, o romantismo, que se identificou na Itália com o ressurgimento literário, adquiriu um claro poder político. E como aconteceu? Quais os resultados? Bem, as primeiras tentativas de libertação do território italiano foi uma organização revolucionária chamada de Jovem Itália, liderada por Giuseppe Mazzini, republicano que, junto com a Jovem Itália, defendia a independência e a transformação da Itália numa república democrática. Em 1848, os seguidores de Mazzini promoveram outra manifestação contra a dominação austríaca em territórios italianos, mas foram vencidos pelo poderoso exército austríaco. Apesar da derrota, o ideal nacionalista permaneceu forte, e a partir dessa época, a luta pela unificação passou a ser liderada pelo Reino Piemonte e Sardenha. Cavour, um dos líderes do Risorgimento, movimento que pretendia fazer a Itália reviver seus tempos de glória, representava todos os que desejavam a unificação. Para alcançar tal objetivo, Cavour teve o apoio da burguesia e dos proprietários rurais e colocou em prática um plano de modernização da economia e do exército do Piemonte. Aproximou-se da França e conseguiu ajuda militar para enfrentar a Áustria. Com a ajuda da França, o exército de Cavour obteve expressivas vitórias e a Áustria, derrotada, foi forçada a entregar o reino. Quase em mesmo tempo, o revolucionário Giuseppe Garibaldi atacou o reino das Duas Sicílias e criou condições para sua libertação do domínio estrangeiro. Decidiram então, por intermédio de um plebiscito, ser governados também pelo rei do reino sardo-piemontese, Vítor Emanuel II. Com a maior parte do atual território italiano, em 1861, Vítor Emanuel II foi proclamado rei da Itália, mas para que a unidade fosse completada, era necessário conquistar Veneza e Roma. Veneza foi incorporada no ano de 1866 e Roma em 1870, onde passou a ser capital do país no ano seguinte. O Papa Pio IX não aceitou a perda dos domínios territoriais da Igreja e rompeu relações com o governo italiano. Considerou-se prisioneiro e fechou-se no Vaticano. Assim nasceu a Questão Romana, que só foi resolvida em 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão. Por esse acordo foi criado o Estado do Vaticano, dirigido pela Igreja Católica.
Então, nós podemos ver aí um pouquinho desse processo que a gente chama de unificação do território italiano. Só fechando aquela discussão já iniciada na nossa aula passada, que mostra exatamente a presença de vários interesses no processo de unificação italiana. Então, há um elemento comum, que é a cultura, que é o fato, primeiro, da Itália ter sido o berço do Império Romano, então várias heranças culturais do período romano estão presentes na sociedade italiana, e ao mesmo tempo nós temos que lembrar que todo o século XIII ao XV nós vivemos também, principalmente a partir da Península Itálica, o chamado Renascimento Cultural, que foi um resgate também desses valores da antiga cultura greco-romana. Então, juntando esse elemento de fusão cultural com os interesses políticos, primeiro do Reino do Piemonte, que busca uma integração do território para garantir um desenvolvimento comercial, um desenvolvimento industrial, aliado ao fato de que você tem a presença nos territórios italianos de estrangeiros, tanto austríacos dominando a região norte, quanto franceses dominando o reino das duas Sicílias ao sul. Isso gera também um outro sentimento, que é exatamente aquela questão do nacionalismo, que está muito presente no processo de desenvolvimento dos movimentos revolucionários, tanto de 1830 quanto 1848, e agora dando continuidade, garantindo exatamente esse processo a partir aí das décadas de 60 e 70, que é exatamente onde vai se consolidar a unificação italiana. Então, de uma maneira geral, esse seria o processo que resulta no sistema aí que nós temos de unificação da Itália. Retomando, então, a questão relacionada aos processos de unificação, o segundo caso que nós temos bem emblemático na Europa é o caso da Alemanha. Se a Itália estava entre 8 e 12 pequenos estados independentes, a Alemanha tem uma grandiosidade nesse aspecto, porque são mais de 30 estados independentes. Na verdade, na faixa de 38 estados independentes no pós-período napoleônico. Isso se deve principalmente à decisão do tratado assinado logo após a derrota de Napoleão, todas aquelas questões lá do Congresso de Viena, que pretendia evitar a formação de grandes forças políticas dentro da Europa. Então, buscando esse equilíbrio, deu parte dos estados alemães ao controle da Prússia e outra parte ao controle da Áustria. Gradativamente, isso foi gerando um certo descontentamento, principalmente pelo fato de que a Prússia, apesar de controlar uma parte, uma região de estados sob sua influência, ela era um estado alemão, enquanto que a Áustria era um império à parte, mas que tinha influência sobre regiões do território pertencente aí aos chamados estados da Confederação Germânica. Por isso, o processo de unificação, ele terá como um dos seus principais líderes, um dos seus principais defensores, exatamente o Reino da Prússia. Algumas questões aqui, obviamente, mais a título de curiosidade. Antes da Revolução Francesa, havia mais de 300 estados alemães. Na realidade, isso é praticamente uma herança feudal, onde cada senhor de terras locais, ele acabava exercendo aí uma liderança, seja como um príncipe, como um duque, como um conde. Então, esses 300 estados, na verdade, nada mais eram do que condados, ducados, no máximo principados. Mas havia aquela ideia de que, externamente, isso fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Então, essa diversidade política, essa composição tão fragmentada da unidade política da Alemanha, ela tinha como
unidade simbólica, esse Sacro Império Romano-Germânico. Mas como ao longo da história os reis do Sacro Império ou eram o soberano da Espanha, ou era o soberano da França, ou em determinados momentos esse cargo ficava vago, então aos poucos essa fragmentação ela foi se acentuando. Durante o período da Revolução Francesa, e principalmente durante a chamada Era Napoleônica, o Napoleão acabou ocupando vários estados alemães e, com isso, ele criou uma unidade que, pós sua derrota, o Congresso de Viena manteve essa unidade, praticamente reduzindo aí o número de estados independentes ao número de 39. Porém, mesmo assim, ainda era uma fragmentação muito acentuada, claro, sob essa influência externa, tanto austríaca quanto a influência prussiana. Por que essa questão aí de manter essa fragmentação? Exatamente pelo temor de que a unidade desses estados pudesse criar um estado tão forte que provocasse um novo desequilíbrio dentro da Europa. Então, uma das principais afirmações do Congresso de Viena é exatamente restabelecer o chamado equilíbrio europeu. Nós sabemos que logo isso deixou de existir de fato com a ascensão inglesa, com os conflitos entre a própria França e a Áustria, França e a Alemanha, mas de uma maneira geral, a ideia, o pensamento era esse: evitar um novo processo de desequilíbrio com nações muito fortes. Tanto a Áustria quanto a Prússia, elas se toleram dentro do processo de formação da Confederação Germânica, mas sabendo que para uma se consolidar, se fortalecer, era necessário eliminar a outra. E isso logo começa a aparecer, principalmente por questões de divergências econômicas. A Áustria, ela tem uma política baseada mais na questão territorial, no domínio de territórios, na produção agrícola, enquanto que, a partir da Prússia, começa um processo que vai buscar principalmente o desenvolvimento comercial e industrial. Lembre-se, nós estamos falando do século XIX, a Revolução Industrial já está consolidada, já está vivendo a sua segunda fase, e por isso já não há mais espaço para a manutenção de uma economia essencialmente agrária, uma economia essencialmente baseada na posse de territórios. Aos poucos, então, isso vai começar a gerar um processo de desenvolvimento das ideias de unificação. Algumas questões importantes com relação a isso historicamente. Então, o próprio Napoleão, apesar de ser um invasor, ele unifica essa ideia da unificação exatamente porque ele quer uma facilidade maior de controle sobre o território que ele havia conquistado. Mas dentro da própria sociedade alemã também você tem alguns defensores desse processo de unificação, alguns intelectuais como Heinrich von Treitschke, que tem toda uma previsão de uma pátria alemã, o Goethe, o Schiller, são personagens que ao longo da história vão deixando escritos, vão deixando obras que defendem esse processo de formação de uma nacionalidade comum. Veja que, diferente de uma Itália, por exemplo, que é essencialmente católica, na Alemanha você tem, desde o século XVI, divergências religiosas. Você tem principalmente os luteranos e os católicos, você tem também em algumas regiões a influência calvinista. Então, há uma diversidade religiosa, inclusive, que leva a alguns atritos, a alguns conflitos, mas, de uma maneira geral, a ideia da nacionalidade ela está presente no aspecto cultural, principalmente no aspecto linguístico, né, na questão da língua germânica. Outra oportunidade, digamos assim, para o início do processo de unificação, ela se dá a partir do momento que a Prússia resolve ampliar a sua influência sobre os territórios do norte,
criando o que ela chama de uma união aduaneira. O que é uma união aduaneira? É um processo de circulação de mercadorias, que eles vão chamar de Zollverein, que pretende eliminar as tarifas alfandegárias na circulação de produtos entre esses Estados-membros. Então, pegando um exemplo mais recente, seria uma espécie de Mercosul, mas com maior autonomia. O Mercosul prevê uma circulação facilitada de mercadorias entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. O Zollverein propõe exatamente isso, que as mercadorias circulem com maior facilidade dentro do território desses Estados-membros, com uma observação: quem será deixado fora dessa aliança aduaneira é exatamente a Áustria. Então aí já fica claro, primeiro, a iniciativa da Prússia de liderar um processo de unificação dos estados alemães sob um objetivo comum, nesse caso, o objetivo comercial, mas, ao mesmo tempo, também já fica claro essa questão de tentar escamotear, deixar de lado a Áustria nesse processo. O grande arquiteto desse processo é o imperador Guilherme. E o imperador Guilherme nomeia como executor dessa sua política de fortalecimento da Prússia e posteriormente, aliança com os outros estados, um chanceler, uma espécie de primeiro-ministro chamado Otto von Bismarck. O Otto von Bismarck é o que se chama na Alemanha daquele período um Junker, um grande proprietário de terras, mas com uma educação militar. Então, o seu discurso com relação à maneira como vai unir a Alemanha é que essa unificação se daria mesmo que fosse a ferro e sangue, ou seja, mesmo que fosse através do uso do exército. E a partir dele, iniciam-se uma série de estratégias para fortalecer, para tornar cada vez mais eficiente esse processo de controle, esse processo de domínio da Prússia sobre os demais estados alemães. Então, alguns passos nesse processo de organização e de liderança do Otto von Bismarck. Primeiro, a questão de que a Prússia será essa condutora. Como ela faz isso? Adotando estratégias que mostrem o poder, principalmente militar, da Prússia. Só resumindo aquela frase que eu falei antes, política de Bismarck, de sangue e do ferro. Não por discursos e por definições das maiorias são decididas as grandes questões do tempo, mas é decidida por cima, pelo sangue e pelo ferro. Percebendo que a grande influência dentro do processo de unificação seria a Áustria, o que fez o Bismarck? Num primeiro momento, ele sela com os austríacos uma aliança militar para declarar guerra a um terceiro. Esse terceiro é a Dinamarca. Por quê? Porque no processo de formação da Confederação Germânica, lá no Congresso de Viena, 2 ducados que eram habitados por alemães, Schleswig e Holstein, ficaram sob o domínio da Dinamarca. E tanto austríacos quanto prussianos não aceitavam isso, diziam que a Dinamarca não dava a devida atenção a esses ducados. Então, Bismarck faz uma aliança militar com a Áustria e os dois juntos atacam a Dinamarca e libertam, digamos assim, esses 2 ducados. Isso já é uma injeção de nacionalismo na Prússia. E, ao mesmo tempo, foi uma estratégia militar do Bismarck, pois, ao combater junto com o Império Austríaco, ele teve uma ideia do funcionamento do exército austríaco, das estratégias, das qualidades e dos defeitos desse exército. Qual é o passo seguinte? Logo após terem libertado os ducados do domínio austríaco, o Bismarck declara guerra à Áustria, dizendo que
a Áustria não estava tratando bem os habitantes do Ducado de Holstein, ou seja, usa a mesma justificativa que usou para declarar guerra à Dinamarca, agora para declarar guerra à Áustria. Por que ele faz isso? Porque ele percebeu que a guerra contra a Dinamarca, digamos assim, mobilizou o nacionalismo prussiano, o nacionalismo alemão, e ao mesmo tempo ele percebeu que o exército prussiano não precisava temer o exército austríaco. Mas, para não ter, digamos assim, temor de ser rapidamente derrotado, ele vai costurar acordos aí com os outros estados alemães para que eles apoiem esse processo de unificação. Então, nessa guerra contra a Áustria, grande parte dos estados alemães, principalmente do norte, vão se aliar à Prússia e vão dar à Prússia um poder não apenas militar, mas político também maior. Mas ainda não é o suficiente. Ainda sobram estados ao sul da Alemanha que não se juntaram ao restante do território. Para esses, o Bismarck também bola uma estratégia no sentido de forçar a ideia do nacionalismo, a ideia da unidade política sob a sua liderança. Então, a oportunidade surge quando o trono espanhol fica vazio e os herdeiros ao trono, os dois parentes mais próximos, um é de origem francesa e outro é de origem alemã. Porém, o francês tem, vamos dizer assim, um laço de parentesco mais próximo e é o herdeiro natural do trono. O que faz o Bismarck, então? O Napoleão III, Luiz Napoleão, que era governante da França na época, faz a diplomacia com o imperador da Prússia e chegam ao acordo que quem vai assumir o trono francês não será o príncipe alemão. Só que o Bismarck faz com que essa comunicação entre os dois, esse telegrama que é enviado para o imperador da França, ele é desvirtuado, ele é reescrito pelo Bismarck e publicado nos jornais de uma forma a parecer que o imperador da Prússia está sendo humilhado pelo imperador da França. E isso, vocês perceberam que as fake news não são novidade da nossa época, né? Já naquele período se fazia isso, claro, com outro nome. Mas essa reformulação do telegrama, ela cria uma situação de tal insatisfação entre as duas nações que acaba resultando numa declaração de guerra. Então, essa suposta ofensa dos franceses acaba sendo transformada numa revolta que leva os prussianos a também ofender os franceses e o resultado é uma declaração de guerra. Detalhe, essa guerra, conhecida como Guerra Franco-Prussiana, nós já vimos ela lá no período pós-Napoleão, nas revoluções de 1848 e posteriormente, essa guerra ela é uma guerra preparada para ser vencida pelos prussianos. Então, após poucos combates, a França é derrotada, parte do exército francês é capturado, o próprio rei, o imperador Napoleão III, é capturado e obrigado a abdicar do trono francês, e com isso a França também cede territórios aos franceses, a Alsácia e a Lorena, que vão ser, inclusive, objeto de disputa lá na Primeira Guerra Mundial. Além disso, a França é obrigada a indenizar a Prússia com altas somas, e o processo de guerra, como o deslocamento de tropas francesas se dá do sul da Alemanha em direção ao norte, em direção à Prússia, o sul é obrigado a pedir ajuda ao norte para se defender do avanço francês. E a consequência é exatamente a organização do processo de unificação sob a tutela da Prússia. Então, de uma forma geral,
Consolida-se a unificação da Alemanha a partir de 1871, com a criação do Império Alemão, tendo o imperador da Prússia como seu primeiro imperador. De uma maneira geral, então esse é o processo que leva à formação daquilo que nós chamaríamos de uma Alemanha unificada. Com um detalhe, essa Alemanha unificada não é exatamente uma nação democrática, ela se torna totalmente controlada pelo imperador da Prússia, tá? Essa situação vai perdurar até lá por 1916, 17, quando, por causa das derrotas na Primeira Guerra Mundial, o imperador alemão acaba abdicando e a Alemanha se transforma numa república. Mas, ao longo aí de praticamente 50 anos, a tutela do controle sobre a Alemanha se dá a partir exatamente do imperador da Prússia, que se torna o imperador da Alemanha. Apesar de você ter a formação de uma Câmara aí, formada por dois estamentos, né? Uma espécie de parlamento, na prática, quem vai mandar, quem vai ter o controle político, controle social dentro da Alemanha é o imperador. A questão também de perseguições àquelas organizações, principalmente formadas por trabalhadores, não há, digamos, nenhum tipo de garantia para o desenvolvimento industrial. Logo após a unificação, a Alemanha vai gradativamente se tornar uma das principais potências industriais da Europa. Por isso, qualquer mobilização em termos de trabalhadores, qualquer reivindicação de melhorias de trabalho não vai ser tolerada, porque a justificativa é de que a Alemanha tinha saído atrás no processo de desenvolvimento da indústria e ela precisava, portanto, de todas as condições para que isso se tornasse cada vez mais eficiente no sentido de produção. Para finalizar, eu tenho aqui um resuminho semelhante àquele da Itália. Então, só um segundinho aqui e a gente vai para ele. Analisando então aqui, só finalizando o processo. Que tipo de Alemanha sai do processo de unificação? Uma nação com um governo forte, com um governo centralizado na figura do imperador e que, a partir desse processo, vai desenvolver principalmente uma agressiva política de industrialização da Alemanha. A Alemanha continua tendo uma elite fundiária, uma elite de grandes proprietários de terra, com grande influência junto ao governo, mas a sua nova, digamos assim, mentalidade em termos de desenvolvimento é um investimento maciço na industrialização. Isso é tão eficiente que nós veremos o início do século XX marcado por uma disputa cada vez mais acirrada entre a Alemanha e a Inglaterra para saber quem seria a nova potência em termos industriais. Então, na próxima sexta-feira, nós concluímos essa atividade, analisamos aí o processo de influência da Alemanha nas sociedades posteriores. Até sexta, pessoal. Tchau.